O Chico colocou um tema difícil, areia. Escrever sobre areia. Vai falar sobre areia. E aí ele foi ao quadro, com autorização da professora, ela ficou um pouco renitente em permitir, e o Chico começou: meus filhos, não escarneçam da criação. Um grão de areia equivale ao pequenino sol, refletindo a luz de Deus. Nunca mais Dona Rosária permitiu que se falasse nesse assunto. Eu sempre gosto de citar esse assunto, que o Chico nasceu médium. Exato. Antes de ser espírita. Não conhecia o espiritismo até então, não é? Porque a família era toda católica. O Sim. pai mesmo teve muita dificuldade de aceitar o filho, Chico Xavier, na condição de médium. As visões que ele tinha de Dona Maria João de Deus, não é? Quando estava morando lá com a madrinha, aquela Esse senhora. menino está louco, né? O menino está louco. E outra coisa interessante, o John se referiu... com a madrinha perturbada. Né? Sofrendo, apanhando. Apanhando, inclusive, três surras por dia. E garfos na barriga. O John lembrou aqui a fábrica lá de tecelagem. Tecelagem. 7, 8 anos. E nós não podemos nos esquecer, John, que esse emprego na fábrica, quem arranjou para ele foi um padre. O confessor, né? O Sebastião Escarzelo. Para ele não ser internado como louco, porque o pai queria fazer isso, né? Não aceitava aquele menino tendo visões, achava que ele era louco, precisava ir para um sanatório. E o Sebastião Escarzelo, sabendo que aquele menino era um menino bom, trabalhador, o protegeu arrumando um emprego, né? Ele amava o Chico, né? Não compreendia, mas amava o Chico. Chico né? O Chico era professor de foi coroinha dele, inclusive, né? da igreja. Foi coroinha dele. Foi coroinha. Escarzelo até 17 anos de idade, por aí, não? Agora o pai considerava ele como louco porque ele levantava à noite e falava com os espíritos. E começava a andar pela casa incorporado. E dando notícias do pessoal de Pedro Leopoldo, que já tinha morrido. Já tinha desencarnado. Olha, era uma vida muito agradável, muito saudável e de muitos sentimentos. A gente, por exemplo, trabalhávamos, o Chico trabalhava, eu trabalhava no escritório do Ministério da Agricultura, que era na fazenda. Que havia muita ordem nesses dois tipos de trabalho que a gente tinha, o espiritual e o material, né? Nunca a gente misturava, não, certo? Isso foi uma coisa muito interessante de aprender, né? Então, quando chegava um assunto, alguém assim, que queria, vinha de novo, não sei o quê, chegava, falava, meu pai queria, porque tinha que fazer, papai orientava certamente para a noite irem para o culto lá em Pedro Leopoldo, né? Onde Manuel ou outro espírito estaria pronto para receber, né? Para orientar. Na construção tinha uma sala primeiro grande, onde ficava o escritório do meu pai e um auxiliar. E o Chico e eu ficávamos numa outra salinha assim, com máquina de escrever. Mas para tirar o papel, para escrever ou mudar a fita, essa coisa toda, ficava tudo lá no centro, certo? Então, nesse pedacinho que a gente ia de um lugar para outro, a gente conversava. Porque também não podia conversar na hora do trabalho, né? Não podia dar esse mau exemplo.
ele vai me contar um fenômeno que também me impressionou muito, que é a morte de Dona Cidália. A Dona Cidália, que era a confessora dele, porque na infância ela fala com ele, não, Chico, você não fica contando isso tudo que você vê para os outros, não, conta só para mim. Ela foi uma protetora... Sem entender também, né? Sem entender também, mas era a confessora dele, porque ele contava tudo que ele via. E ela desencarna no dia 19 de abril, né, de 31. 31. Ele me conta que ela aparece, ela o chama, já doente, muito debilitado, chama na cama e fala com ele, ô Chico, eu estou indo embora. E ele me conta que ele chora no pé da cama dela, fala assim, não faça isso, a senhora é minha mãe, e a senhora é com quem eu conto. Se a senhora for embora, eu vou ficar sozinho aqui, não é? E de fato, no dia seguinte, ela desencarna. Ela teve o pressentimento que ela ia desencarnar. E o Chico me conta que no velório, aquela época se fazia o velório em casa, né? Colocava-se o caixão ali na mesa principal da casa, e a família, os vizinhos vinham, e ele estava numa profunda angústia. Ele vai me dizer que essa noite talvez tenha sido a noite de maior angústia que ele vivera. E ele começa a ver uma estrada de luz, desaparece o telhado da casa, na visão espiritual dele, e ele começa a ver aquela estrada de luz iluminando o caixão. E depois ele começa a ver bolas de luz que vão descendo por essa estrada de luz. E à medida que elas iam chegando em número total de 12, essas bolas de luz se transformavam em anjos alados. Eram os irmãos do arco-íris. Anjos alados, eram diáfanos. E tinham asas, ele vê essas asas, né? E todos eles vão beijando a testa de Dona Cidália ali, o corpo, né? O corpo inerte de Dona Cidália. Quando o último deles faz isso, o Chico vê o espírito dela se desprendendo do corpo. E ela vê que ele está vendo. Tanto é que ela, segundo ele me contou, ela dá um adeuzinho para ele. Como quem diz, até logo, né? E para ele foi um sentimento assim de solidão muito grande, que ele sentiu que ela iria embora. E quando então eles pegam Dona Cidália pela mão, o Chico vê que ela se transforma num deles. Sem dúvida alguma, um dos espíritos mais iluminados, não é? Que nós tivemos na Terra. Sem a maior antena psíquica de todos os tempos. Agora vem a questão da irmã de Chico doente, né? Que a família tomada por obsessão, e a família procurou os médicos, psiquiatras da época e não conseguiram, até que alguém sugere um casal de Belo Horizonte, que é o Hermínio Perácio e Dona Carmen, para ajudar a família. Então, em maio de 27, esse casal chega e aí que Chico Xavier vai ter contato com a doutrina espírita, vai receber do casal de presente as obras de Allan Kardec. Duas, né? Exato. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vale lembrar que foram sempre os dois livros que ele manteve à mesa. E carregava debaixo do braço, né? De suas reuniões até desencarnar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? E ele vai compreender a mediunidade que ele tinha nessa ocasião, porque o fenômeno já existia, ele já via os espíritos desde a fase infantil, né? Já se comunicava com os espíritos, mas não compreendia racionalmente o fenômeno. Então, com Allan Kardec, quando ele vai ler Allan Kardec, ele vai recordar-se daqueles ensinamentos todos de outras vidas. Ele então não tem opção a não ser pedir desculpas lá ao padre Sebastião Scarzelo e se confessar espírita, e a partir daí dedicar-se ao estudo da doutrina espírita. E vale lembrar que o padre o abençoou. Ele pediu a bênção. Ele pediu a bênção. E o padre o abençoou, porque ele não apareceria mais na igreja. Porque daí em diante tudo na vida de Chico iria se precipitar, né? Isso aconteceu no mês de maio, né, Geraldinho? Maio de 27. Julho ele já estava psicografando. Ele psicografa a primeira mensagem. Em junho funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga. O primeiro, tudo acontece assim, rapidamente, não é? Agora ele sofre também pelo seguinte, porque quando fundaram o centro eram 9 amigos, 9 companheiros.
na casa de um deles, né? Uma senhora... Dona Josefa Dona Josefa. Barbosa. Isso. Dona Josefa Barbosa. E nos próximos 9 meses, o Chico vai me contar isso, de junho, a fundação foi em junho.